Fala galera, beleza? Meu nome é Rossi do Movimento Brasil Livre das Ostras e hoje a gente vai falar sobre dois temas da reforma da Previdência. Antes de começar o vídeo eu vou pedir para que você deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber as notificações. E o primeiro tema é cobrar dívidas de grandes empresas, né, e conglomerados empresariais, né, porque essas empresas elas realmente, se você for somar a dívida de todas elas, o quanto elas devem para o Estado brasileiro, dá um total de 425 bilhões, né? Tanto que elas devem para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o nosso querido FGTS, né? Que o Arthur do canal Mamãe Falei repete muito. E também a questão da anistia fiscal que essas empresas recebem. Inclusive até a Globo, né? Tem bastante isenção fiscal e uma série de coisas, né? Isenção de impostos. E aí essa bravata ela consiste alegando que se você deixar de dar anistia para essas grandes empresas que já possuem um lucro muito alto e elas não precisam dessa anistia fiscal, e ao mesmo tempo você dizer que você cobrar as dívidas delas, que às vezes devem muito pro FGTS, vão conseguir repor todo o rombo e esse déficit que a nossa querida INSS vem causando durante esses últimos anos. E desses 425 bilhões, né, que apenas aproximadamente, segundo a PGA-FM, 160 bilhões possivelmente poderiam ser recuperados. Mesmo esses 160 bilhões dessas empresas que o Estado brasileiro poderia entrar, né, na justiça, mas para poder conseguir bens de massa falida, né, porque são empresas muito grandes, pararam, né, e algumas coisas podem ser leiloadas, etc. E poderia gerar algum tipo de riqueza, algum tipo de estorno de volta para o Estado brasileiro. Iria um processo muito burocrático, etc. e tal. E as empresas que são ativas hoje, ou seja, que tem um CNPJ ativo, se cobrasse dessas empresas ou deixasse de dar essa anistia? Vamos lá, essas empresas elas geram muita riqueza e elas geram muitos empregos. Se você fizer a anistia fiscal delas, ou etc., você vai fazer com que ela continue crescendo e que ela continue empregando muitas pessoas. Então, de certa forma, você vai estar baqueando a economia, ou seja, você vai trocar 6 por meia dúzia. Você deixa de dar isenção fiscal para grandes empresas que movimentam a economia de uma maneira muito grande, né? E aí, em compensação, você vai diminuir essa expansão dela, você vai diminuir esse fluxo de caixa, esse fluxo econômico dela e pode fazer com que ela deixe de gerar empregos. E se o Estado também quiser cobrar dívida dessas mesmas empresas, que de fato, se elas devem ao Estado, deveriam ser cobradas, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que cabe diversos recursos, tanto garantidos pela Constituição quanto no nosso Código Penal, que nós do MBL criticamos severamente, e esses próprios parlamentares de esquerda, do centrão e até mesmo alguns de direita gostam de defender essas pautas, eles caem em contradição, porque eles defendem que as empresas devem ser cobradas, mas o próprio ordenamento jurídico brasileiro, que é extremamente burocratizado, lento, né, atrasado e que fortalece a impunidade dentro do nosso país, isso acaba fazendo com que seja uma contradição, né? Ele defende esse tipo de burocracia e ao mesmo tempo ele quer que através dela consiga sanar as dívidas da Previdência. Qual o sentido disso? Nenhum. A Previdência ela cresce paulatinamente ano após ano. Isso daí seria apenas cobrir o rombo de uma maneira pontual. Não faz sentido. O rombo da Previdência no ano de 2018 foi de 285 bilhões. Do ano de 2019, a estimativa, segundo o Banco Central, é de 308 bilhões. E de 2020, certamente será maior. E 2021 será maior. 2022 será maior. Isso é o déficit. A cada ano, ele sempre vai acumular uma dívida. E essa dívida fixa somada com a outra dívida fixa do outro ano posterior, e etc, etc, se você somar todas elas, ela faz uma dívida fixa. Vamos supor que na melhor das hipóteses, esses 425 bilhões o Estado brasileiro consegue recuperar. Ele aproximadamente vai conseguir cobrir 2 anos de uma dívida que a nossa Previdência brasileira vai ter feito em aproximadamente 2 anos. E depois desses 2 anos, você vai cobrar o quê? Não tem mais dinheiro para tirar. E a dívida vai continuar crescendo. Então você conseguiu pagar aquela dívida naquele momento, mas o déficit ele vai continuar crescendo. Com a reforma do Paulo Guedes, em aproximadamente uma década, que é equivalente a 10 anos, a nossa reforma, se não tiver nenhum tipo de alteração dentro do Congresso Nacional, tanto pelo centrão quanto pela esquerda, e até alguns parlamentares da direita, pelo incrível que pareça, a gente vai conseguir economizar em torno de 1 trilhão. 1 trilhão equivale mais ou menos às dívidas desse déficit da Previdência dos anos de 2018, 2019 e 2020. Ou seja, mesmo com a reforma do Paulo Guedes, que vocês querem alterar para diminuir o quanto ela vai conseguir economizar, se ela for aprovada na melhor das hipóteses, ela consegue cobrir
3 anos só de rombo da Previdência em 10 pós-reforma. Para vocês entenderem o tamanho do rombo da Previdência. Gente, a reforma da Previdência é para ontem. E outra, o Partido dos Trabalhadores se posicionou contra a reforma da Previdência. Olha só que coisa curiosa. O próprio PT é o partido que mais deve, ele deve cerca de 8,1 milhões de reais para o nosso INSS, sendo que é o partido que fica contra. Se você é contra e defende que grandes empresas ou qualquer tipo de aglomeração que tenha CNPJ ou que tenha algum tipo de representatividade que tenha mais de uma pessoa, tem que pagar a sua dívida para a Previdência, por que você não começa dando seu exemplo, PT? Por que você não paga a sua dívida? Sendo você o partido que mais deve para a Previdência, quem é que vai pagar essa conta? Hipocrisia? Definitivamente não. Se você gostou desse vídeo, eu vou frisar de novo para você deixar o seu like, ativar o sininho. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as nossas notificações dos próximos vídeos. Deixe seu comentário, a gente vai ler, vai dar o like, vai tentar comentar da maneira do possível, críticas construtivas. Se você for hater, deixe seu dislike, a gente já está acostumado porque a gente é do MBL. No mais é isso e até a próxima.